Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pós Discos. Eu sou Jorge Andrade. Hoje estou aqui com o Mason Alves novamente aqui para falar de um assunto aleatório agora, ao invés de resenha agora. Fala um pouco mais aí. Fala galera, tudo bom? E aí Jorge, beleza? Assunto aleatório, não sei. Eu sei que a gente vai falar de música. Música para variar. Hoje com uma coisa um pouco mais específica, né? Uma listinha que nós fizemos aí de bandas de um único disco. A gente vai acabar chovendo no molhado com certeza, mas talvez traga algumas novidades aí que um ou outro possa não conhecer. E caso alguém não conheça, comenta aí, ouça, procura para ouvir. Praticamente todos os discos que a gente trouxe tem, né, nos streams, então aproveita, ouve, xinga, fala mal da gente, ou, né, caso goste, elogie e avisa aí, porque pelo menos não ficamos sozinhos nessa, né? Pois é, exatamente, né? Então, como você falou mesmo, falar desse assunto, que é um assunto que eu vou ter comentado de certa forma, que é de bandas com apenas um único disco, né? Que essa discografia muito longa, muito extensa, de apenas um disco apenas, né? Pra você ter ideia. Então, a discografia é tão longa que se bobear cabe em uma hora. Pois é, exatamente, né? Basicamente a minutagem dos nossos vídeos, né? Também, né? A nossa duração, né? Se bobear, o episódio é maior do que o único disco da banda. Verdade, né? Dependendo de qual disco também que a gente for citar também, né? Então, pera lá, né? Então, aí já começa então com o seu top 5 ou 6, né? Porque a gente fez umas menções honrosas aí, mas vai começar com o top 5 aí que você tem na sua listinha aí, então. O que você tem a dizer? Eu vou admitir que fui eu, né, que burlei a regra. A ideia eram 5 discos, eu trouxe um sexto e falei assim, vai ser um 5 de 6. Então, eu vou começar com a banda Mad Season, né, com o disco Above. O único disco que eles lançaram, que pode ser considerado como um super grupo, aí de rock alternativo ou de grunge, depende, cada um classifica de uma forma, aí eu já vi as duas classificações, né? É uma banda formada por uns caras conhecidos aí da galera, né? Nós temos o Dane Staley, do Alice in Chains no vocal, o Mike McCready, guitarrista do Pearl Jam, Mark Lanigan, do Screaming Trees, o Bertie Martin também, da banda Screaming Trees, né? Um vocal, o outro baterista, e também teve ali o John Baker Saunders, do The Walkabouts, que acredito seja ali dos grupos o menos conhecido, né? Fora, claro, participações aí de outros nomes conhecidos da galera aí, como Duff McKagan, Matt Cameron, Chris Cornell, né? Então, cara, é um disco que da minha lista foi o que eu menos ouvi, mas para mim um baita disco, um som excelente. Aqui assim como um dos pontapés iniciais para bandas que nós viríamos a conhecer depois, né, como o Alice in Chains e o Pearl Jam, principalmente. E sonsaço, acredito que da galera que nos acompanha aqui, todo mundo deve conhecer, né? Caso não conheça, também não é nenhum demérito, faz parte. E me conta aí, Jorge, você conhece? Já ouviu? O que você acha? Então, eu já tinha citado esse disco nas menções honrosas de discos de melhores discos que a gente fez de 95 com o grande Leandro Bola, um abraço aí pro Bola, que eu tava pensando que o Bola iria escolher esse disco no top 5, eu não escolhi porque aí deixei de fora e ele deixou de fora. Eu pensei, putz, entendeu? Aí ficou nas menções honrosas. O famoso deixa que eu deixo, né? Deixa que eu deixo e no fim os dois tomaram o gol. Muito bem. Pois é. Então, mas, cara, eu adoro o Layne Staley, né? Grande vocalista do Alice in Chains, então, assim, uma pena que durou pouco também, né? Depois teve todos aqueles problemas, depois acabou tendo o falecimento dele, do próprio Layne, né? Depois, nessa questão toda e tal, mas é um grande disco e com grandes participações também, né? Que merece ser escutado, né?
Então, já vou começar com o meu quinto lugar aqui, que esse aí, a gente ficou meio que conversando sobre isso e tal, mas aí eu quis colocar porque realmente, vamos lá, Coverdale Page, que é o único disco com a colaboração dos dois, né, de David Coverdale e Jimmy Page. Beleza, Coverdale lançou mais disco do que isso? Claro. Mas vamos lembrar que é o único disco que esses dois gravaram. Então, beleza, que na discografia dele, ou do Jimmy Page talvez também, né, se for considerar por isso, não é o único que eles lançaram. Mas com os dois, juntando os dois, pra mim eu considero um projeto paralelo, entendeu? Nem como coisa solo, né? Porque se for analisar aqui também que o Plant fez aqueles projetos também com o Robert Plant, né? Se for analisar, né? Quase na mesma época, então por isso. Mas é um disco bem legal que 93, né? Que é o Whitesnake já tinha acabado já, né? E aí, né, começaram a fazer esse projeto que, cara, vou até destacar algumas músicas, por exemplo, tem a Wait On You, que é uma música maravilhosa, na minha opinião. Essa música acho que é a minha favorita junto com a outra, que é a balada, né? Take Me For A Little While, que é uma coisa. O que esse filho da puta desse Coverdale tá cantando é brincadeira. Só tenho a se dizer. Desculpa meu francês, né? Mas essa é a verdade. Porque tem vários momentos que eu vi esse disco que eu pensei, cara, isso aqui é o Robert Plant que tá cantando? Porque em muitos momentos ele dá uma tentativa, pô, de querer botar a voz bem na cara, né? Aquela rasgadona, assim, né? Então, E infelizmente acabou sendo o único, mas ainda mesmo assim continua ser um bom registro, né? Dos dois aqui. Mas você já conhecia esse disco? Você já tinha ouvido ele já antes? O que mais? Fala aí, conta. Cara, eu... Primeiro, né? Aqui foi o momento em que você burlou a regra, né? Porque a gente falou em bandas, de repente você me veio com Coverdale Page, eu falei assim, pô, mas isso aqui, né? Mas assim, não é que... É porque não é o Paralamas e o Titãs juntos, não é o Barão com não sei o que lá, entendeu? É tipo assim, aí são outras questões, além que são ao vivos, né? Nem são estúdios. Tudo bem, vamos deixar passar, ok. Mas assim, é um disco que eu já tinha escutado, sim, tenho ele na minha coleção, inclusive. É um disco que eu acho realmente muito bom, né? Você tem Jimmy Page, né? Não precisa de apresentações, ele mesmo já fala por si, o nome dele já fala por si próprio, né? E você comentou sobre o vocal do Coverdale, cara, o Coverdale é famoso pelo vocal dele, né? Pelo que ele consegue fazer, o que ele consegue entregar, seja no Whitesnake, seja no Deep Purple, ou seja aqui em projetos paralelos que ele venha participar, fazer alguma coisa diferente, ele, cara, o alcance que ele tinha, né, não dá pra gente falar que ele tem, porque inclusive ele já se aposentou por conta de não conseguir mais alcançar as notas que ele alcançava, mas que eu não vou nem chamar de poder vocal, mas a capacidade vocal que ele tinha de fazer, seja lá o que ele se pretendesse a fazer, era incrível. Cara, mas aí eu vou te dizer que o Coverdale cantando Give Me All Love Tonight, se ele tivesse 100 anos, eu ainda acharia maneiro, isso é o pior. Esse cara é brincadeira. Eu não vou me atrever a discordar disso. Entendeu? Porque, cara, esse cara era foda demais quando cantava, cara. Quando abria a voz. Seu quarto lugar agora. Eu vou trazer em quarto lugar aqui eu vou chamar de pseudo banda brasileira ou portuguesa, né? Que é o Cleiderman. Eu não quero mudar. Projeto paralelo aí do Branco Melo e o Sérgio Brito, dos Titãs, junto com a Roberta Parisi, que tocou bateria no disco, né? Durante um dos hiatos ali do Titãs, entre o Titanomaquia e o Domingo, né, que eles deram uma pausa e cada um foi fazer um projeto diferente, os rapazes ali resolveram fazer uma espécie de punk rock, trazer um pouco da raiz, que eu acredito que seja mais a raiz do Sérgio Brito, né? Não é um disco que eu morra de amores, mas como fã de Titãs, não tive como passar batido por ele. Eu acho que vale pela curiosidade de saber que
quando o Titãs inventa dentro da discografia deles, não é porque vem do nada, ele já tem aquilo enraizado como característica, né? E aqui é uma dessas provas. Se qualquer um pegar os projetos paralelos que os integrantes do Titãs fizeram, vai ver que muito do que eles colocaram na banda está relacionado ao que eles viriam ou fariam fora dela também, né? Seja o Paulo com a veia mais pop dele, o próprio Nando também, né? E o Branco e o Sérgio com essa característica mais ousada, mais... como é que eu posso chamar? Mais contestadora, não era bem essa palavra que eu queria usar, mas com essa veia mais, assim, do contra, né? Por falta de termo melhor. Não é bem isso, mas, assim, mais puxando para uma coisa distinta, né, do que né, do que normalmente eles fariam. Já que para entrar nos Titãs precisava ser voto da maioria, né? Aqui não, aqui é o que a gente quer fazer e ponto. Né? Vale pelo registro, é um disco curto, não chega a 40 minutos, né? Tem algumas músicas até que você ouve e fala assim, pô, isso aqui é legal, isso aqui poderia estar em... se tivesse uma produção melhor, porque também é uma produção bem tosca, se tivesse uma produção melhor, talvez pudesse chamar um pouco mais de atenção, mas vale o registro e vale pela curiosidade. E ainda tem o selo da Banguela, né? E aí? Banguela Records, né? Esse disco tem o selo da Banguela, que daqui foi a do Raimundos. Que era meio que tomada por eles, né? E era meio que tomado por eles, né? Meio que tudo tinha por conta deles. Exato. Assim, é um disco bacana. Na verdade, a gente tinha falado, mas eu nunca tinha me dado muita atenção. Mas nunca tinha perdido seu tempo pra ouvir. Pode falar. Pode bater, vai. Nunca perdi meu tempo ouvindo isso. Eu sei. Pô, meu Deus. Você é tão cruel assim com o disco como eu ouvi? Eu não sou assim, sou uma pessoa bondosa, sou um garoto de bem. Pô. Eu acho que assim, é um disco legal de se ouvir, realmente. A produção é tosca, mas aí, né, talvez se deve por ser um selo que eles estavam criando, meio que uma coisa independente. Aí você talvez não tenha muito recurso, por mais que eles eram os caras do Titãs, mas talvez também não era uma coisa que se tinha muito dessa época aí também. Então, a capa é esquisita pra caramba, também aquela coisa bem de anos 90 também, se for analisar, o letreiro. Tosqueira total, né? Era pra ser um negócio totalmente fora do... vamos dizer assim, se o Titãs era o mainstream, o Playderm era pra ser o underground completo. Né? E acabou sendo, né? Só que aí depois veio o Raimundos, que aí estourou ainda mais, que aí foi uma coisa inacreditável e tal. Acho que teve até outras bandas nesse estilo, mas não que atingiram um patamar tão grande, né? Depois. Como do Raimundos, nesse caso. Mas é um disco para conhecer. Eu acho que vale mais como uma sugestão para quem não conhece do que especificamente para dizer assim, nossa, uau, isso aqui. Foi um projeto que até... questionou-se se em algum momento eles retomariam, mas por algum motivo nunca ventilaram a possibilidade de um segundo disco ou de voltarem a tocar juntos. Você não acha que também tem a questão do Branco Melo também, em relação a isso? Não sei se... Porque assim, se você parar para pensar, os Titãs eles fizeram várias pausas durante a carreira, né? E assim, em vários momentos o Branco Melo estava bem. Podia... né, tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Mas o Sérgio Brito optou por seguir com discos solos dele numa outra pegada, né? O Branco nunca lançou disco solo nesse período posterior, ele acabou enveredando mais para uma produção de cinema, né? E aí eu, sinceramente, nunca ouvi falar sobre a Roberta Parisi, tirando a participação dela no Playderman. Então, não sei dizer o que nesse caso. Não dá pra entender muito. Mas, agora você tá no meu quarto aqui, né? Já com a porradaria aqui, o soco na cara, que é isso que esse disco é. O Nail Bomb, o Point Blake, né?
do Max Cavalera, né? O projeto Max Cavalera, quando ainda ele era vocalista do Sepultura, né? Que, cara, é um disco bem legal, muito bom, que foi lançado 1 ano depois do Chaos AD, ainda, né? Ou seja, o Sepultura estava ainda no auge ainda, né? Da sua carreira, enfim. Tem a participação do Andrés nesse disco em algumas partes e até do próprio Igor. Mas depois eles nunca lançaram nada, isso que é o curioso. E assim, não sei porquê, olha que o Max já fez Soulfly, teve Cavaleiro Conspiracy, você teve uma porrada de projetos que ele participou, até depois, mesmo que o Sepultura, ele tenha saído do Sepultura, mas assim, é estranho que esse daí não teve nenhum lançamento depois disso, mas é um disco que vale a pena, além dessa aí que você tem uma outra que eu gosto, que é Blind and Lost, que tá ali, que é muito boa, e a primeira música, Wasting Away, é muito boa também, que abre o disco, é muito mais porrada, enfim, então eu gosto desse disco pra caramba. Você conhecia já? O que você tem a dizer sobre esse Neilbomb? Cara, de todos os discos que a gente trouxe aqui, esse aqui é a pedrada, né? Pedrada, porradaria, é o disco mais pesado de todos. Sonzeira, eu curto pra caramba, eu já conhecia, tenho ele também na minha coleção ali. O Max é um daqueles caras de inúmeras bandas, né? O Max, eu não sei se ele é o que tem mais bandas por aí, mas se ele não é, ele tá numa briga bem grande, porque a gente fala em Sepultura, tem o Neilbomb, tem o, né, como você citou, Soulfly, tem o Killer Be Killed, tem o recente lá com o filho dele, né, o Max, o Ahead and, como é que é? Go Ahead and Die. Go Ahead and Die, lembra? Go Ahead and Die, né, que na verdade não é com o filho dele, é com o filho do Igor, né? O filho do Igor, quem toca com ele é no Go Ahead and Die. Fora inúmeras outras participações que tem dele em bandas diversas, mas assim, uma característica de todo o som do Max é o fato de ser pesado. Ele pode até misturar com algumas coisas, principalmente se a gente pensar em Soulfly, em alguns pontos do Conspiracy, né? Mas ele sempre vai puxar para um som mais pesado, com guitarras com força, assim, aquela guitarra mais suja, né? E ele tá sempre cercado de uma bateria que tem que ser modelo Igor Cavalera, né? Também. Porrada o tempo todo. Então, assim, eu curto, não é um disco que eu ouça direto, mas de vez em quando eu falo assim, hoje eu vou fazer uma sessão Max, né? Aí eu vou lá, pego um do Sepultura, pego o Neilbomb, pego o Killer Be Killed, que eu gosto mais do primeiro do que do segundo até, pego um do Soulfly, pô, já assisti um show do Max, mas foi com o Cavaleira Conspiracy, eu cheguei a assistir, ele, o Igor e mais... Não lembro quem estava com eles na banda na turnê. Foi, se eu não me engano, a turnê do Blunt Force Trauma. Minto, não. Acho que foi o disco seguinte. O Babylonian Pandemonium. Mas assim, cheguei a ver ele. O Sepultura eu já vi sem ele. E aí, assim, cara... Eu sempre procuro ouvir alguma coisa dos lançamentos e tal. Acho ridícula a treta inacabável deles com o pessoal do Sepultura, né? Aquela coisa de um cutucar o outro. Mas tirando isso de lado, em questão de som, para quem curte, sempre vale a pena. Mas também, né? Mas já estamos esperando uma reunião, né? Já estamos esperando essa reunião acontecer, né? Agora vai ser o terceiro lugar aí, então. Vou voltar meu pezinho ali pro grunge, então, né? E aí, o outro grupo que também tá ali com as mesmas origens, né? Também tem um pezinho em Soundgarden, Pearl Jam e companhia, que é o Temple of the Dog. Um grupo formado ali pelo Chris Cornell, Ed Vedder. De novo, né, nas repetições, como eu falei, de novo nós temos aqui Mike McCready, tem a Sonny Gosser, o Jeff Ament e o Matt Cameron. Seria praticamente um Pearl Jam com
participação do Chris Cornell. Né? Ou o Soundgarden, né? Porque o Matt Cameron já foi do Soundgarden, aí foi do Pearl Jam também. É que eu ia dizer assim, né? Seria um Pearl Jam da fase clássica, né? Chamada fase clássica, a que mais durou, né? Com a participação do Chris Cornell, ou você pega uma mistura de Pearl Jam com Soundgarden e a gente seria tá falando... Eu não vou fazer isso. Eu vou deixar pra você. Não vou fazer isso. Eu vou deixar você brincando com isso. Eu vou focar aqui no disco, né? Entendi. Esse disco aqui, diferente dos outros dois que eu trouxe, tem uma música que ficou super conhecida, né? Acho que ali no Mad Season e no Clayderman não chegou a ter uma música que a gente pode dizer que estourou, que tocou bastante, que todo mundo conhece. Mas aqui nós temos Hunger Strike, que é uma música que tocou pra caramba, né? Que até hoje toca, e o pessoal, eu conheço e tal. E aí o grande destaque dessa música pra mim é ver o quão grande é a variação de vocal entre o Chris Cornell e o Ed Vedder, né? Enquanto um é lá em cima, o outro deixa aqui embaixo segurando toda a estrutura. E... Cara, é um disco que não é só Hunger Strike, é importante a galera entender que tem várias outras músicas ali de qualidade tão boa quanto, se não superior, né? E você tem aqui uma banda tocando pra caramba, o som dos caras eu sou fã de Pearl Jam, então eu consigo entender por que é o que é, né? E aí? E você que adora, eu sei que você adora o Tendo, Pearl Jam, me conta, o que você acha do Temple of the Dog? Não, Pearl Jam eu gosto, só que eu demorei pra curtir, essa é a verdade. Não é que eu sou o hater do Pearl Jam, já fui no passado, mas hoje eu evoluí, sou crescido, mas mesmo assim é que eu menos gosto das quatro, né? Então, fazer o quê, né? Entendeu? Então, por isso. Mas, eu vou te dizer que esse disco é melhor do que muito disco do Pearl Jam, na minha opinião. Beleza que é um disco apenas, mas eu acho melhor. É medo dessa polêmica. Não sei se isso é uma polêmica. Começa pelo seguinte, assim como você falou, dos quatro, é a que você menos gosta. E muita gente não curte também. Então, não seria polêmica pra essa galera. Talvez para os fãs da banda, eles questionem. Mas, assim, eu acho que o fã um pouco mais consciente, ele vai reconhecer que tem uns discos ali que não diz muita coisa. Antes disso, teve esse disco que motivou foi uma homenagem àquele Andrew Wood, né? Que era o Mother Love Bone. Uhum. Que foi meio que uma homenagem para ele, né, nesse caso, né, que esse disco em questão, né, que depois rendeu a própria Wood do Alice in Chains no Dirt, inclusive, então essa relação aí também, né, que é um cara muito cultuado aí nesse meio. Mas é um bom disco, é um disco bacana. Que cantava, né, ele participou lembrar que o Mother Love Bone teve participação do Jeff Ament e do Stone Gossard, né? Então parte da banda tava ali, né? Exatamente. Mas recomendo realmente esse disco aí pra todo mundo ouvir. E uma coisa, agora eu vou pro meu terceiro disco agora. Aqui, esse guitarrista, no caso, grande guitarrista que tocou com não sei quantas pessoas no mundo, já tocou com Ozzy, já teve a sua própria banda, Black Label Society. E no caso, Zakk Wylde, com o único disco que ele lançou com esse projeto, no caso, Pride and Glory. Que, assim, por mais que a gente lembra do Zakk mais, né, fritadeiro, né, aquela coisa pesada e tal. Eu falar isso, né, o fritador de guitarras. Sim, mas vamos lembrar, né, Don Bortizzi já é uma coisa que apresenta isso, né, então, por isso. Mas é um disco de sound rock, basicamente, né, dele, né, que ele fez, esse disco. A capa é esquisita pra caramba, né, com um monte de vaca, que me lembra até a capa do Pink Floyd até um pouco, né, se for analisar, né. Sempre achei parecido essa capa, não sei porquê.
Mas, cara, mas eu vou te dizer, cara, que eu botei destaque ainda também porque eu sou obrigado, porque eu quis me colocar, mas eu gosto desse disco basicamente inteiro. Aquela Losing Your Mind, que é a música que abre o disco, Shine On, Loving Women, Have Seen Your Pain, Prime for River, Tune the Line, e ainda, o bônus tem cover de The Wizard do Black Sabbath, In Time of Dying do Led Zeppelin e Come Together dos Beatles. E ambas essas três são muito boas, inclusive. A Come Together, inclusive, ele vai dar até um arranjo diferente pra música também. Não é uma música. Não é. É totalmente diferente o arranjo que ele deu pra música, enfim, mas a versão que ele fez, enfim. Mas esse disco eu acho bom pra caceta e recomendo que, se você é fã de Zakk Wylde, né, escuta esse disco que é muito bom, né? Se você conhecer esse projeto, fala como que foi pra você ouvir aí. Esse aqui acho que é o que eu menos conhecia, assim, já tinha ouvido falar, não lembro se eu cheguei a escutar antes, né, mas aí pra pauta aqui eu acabei ouvindo, gostei pra caramba, acho que eu gosto desse tipo de som aqui, e ele soa bem descontraído perto do que a gente tá acostumado com o Zakk no Ozzy ou mesmo no Black Label, né, e até participações que ele fez em outros projetos. Então, aqui é uma outra pegada, é um outro estilo. Do bônus ali que você comentou, as covers ficaram excelentes. Acho que realmente arrebenta, o vocal tá legal, o conjunto como um todo tá legal. É um disco que tá ali, ficou na minha listinha de coisas para continuar ouvindo, que vale a pena. Viu, eu sou o cara que, cara, se você vai na minha, pode ir junto, entendeu? E aí vem pra cá. Siga meus bons? Então fala o seu segundo disco aí, então, agora. Eu vou falar, e como eu tenho essa mania, né, de falar de música brasileira, eu vou trazer mais um disco brasileiro. Só que dessa homem vez... dos discos nacionais. Só que dessa vez foi um fenômeno nacional que, cara, todo mundo na época é difícil dizer alguém que na época não gostava, né? E um disco que a gente já comentou recentemente também lá no nosso álbuns lançados em 95, que é Mamonas Assassinas, né? A banda que fez um mega sucesso, meteórico. Fica, né, o questionamento se eles teriam mantido o sucesso com outros discos, né, se a carreira tivesse continuado, até quando eles aguentariam, né? Uhum. Como a gente já falou lá também, é uma banda que tinha um histórico anterior, então não eram músicos que caíram de paraquedas numa banda para fazer gracinha, eles já tinham uma banda antes que tocava pra caramba, mas era um outro estilo, e aí aqui eles acharam a fórmula do sucesso, que acabou dando super certo, estouraram. Engraçado, desculpa interromper, que a banda era Utopia e o disco era a fórmula do fenômeno. No final das contas, o fenômeno acabou sendo Mamonas, né? Que era uma banda que tanto os netos quanto os avós gostavam. Era muito engraçado de ver na época. E assim, estourou, tem músicas famosas cantadas até hoje, né? Como Robocop Gay, Pelados em Santos, que tocou horrores na época, acho que ninguém aguentava mais ouvir ela, né? E o próprio o Vira, né? O Vira deles, fora outras músicas ali que, cara, se você pegar, prestar atenção e às vezes tirar um pouco a letra né? Esquece a letra, foca só na música, você vê o quanto esses caras eram realmente muito bons no que eles faziam. Talvez o conteúdo das músicas não fosse tão aceito. Nós vivemos hoje um outro momento, né? Mas para a época, ali, anos 90, essas gracinhas era o dia a dia. Mano, ano anterior de Mamonas teve o puteiro João Pessoa do Raimundos. Então, não era uma coisa que era banheiro do Gugu. Então, isso aí não era algo de pensar que era errado. Então, era uma época em que a gente tinha Cacete e Planeta, como você falou, banheiro do Gugu,
Raimundos estourando, É o Tchan. tinha o Tchan, né? O axé forte nessa época. Depois viria Tiririca também, com essa coisa mais escrachada, letras mais engraçadas. Então, assim, os anos 90 permitiu muito disso. E depois o caminho mudou. Né? Vale mencionar até, se a gente for parar para pensar em letras, né, coisas mais contexto, teria também, por exemplo, o Gabriel Pensador, com alguns questionamentos, que talvez fosse uma porta de entrada para o que viria a ser Racionais depois. Né? Ninguém talvez faça essa ligação, mas de certa forma uma coisa abre caminho para outra poder aparecer. Então, foi o que a gente viveu lá e foi divertido pra caramba. A primeira música, né, 1406, né, aquele número, né, que se tinha, né, maravilhosa, que tem aquela inspiração de Give It Away do Red Hot, e até um pouquinho também tem uma chupadinha de Walk This Way, também um pouco, né, aquele que é quase isso, né, se for analisar. E um outro arranjo, mas era, né? Então os caras eram também fãs, se for analisar. Nada inocente, era tudo de propósito, né? Se você pegar o disco inteiro, tem várias referências em todas as músicas. Shop Saints, que é a música do The Clash, por exemplo. Mas agora por um só tem uma coisa a dizer, que na verdade eu só vou mostrar pra vocês. Que é o disco em questão, Devil You Know, que foi o único disco que teve de estúdio, né, que é o Black Sabbath com outro nome, né, que eu não gosto de falar o nome dessa banda de Heaven and Hell, porque pra mim é Black Sabbath. Vou perguntar, Black Sabbath, né, eu ia perguntar, afinal de contas, esse disco é Heaven and Hell ou é Black Sabbath? Black Sabbath, porque eu acho que ele tem uma série de inspirações por analisar mais nos discos que ele tava na banda até. Tem um pouco daquela sonoridade do Dio, que é inegável, quando ele estava na banda. Porque se for analisar também que o 13 ele é um disco também que veio depois desse, que é aquela sonoridade dos anos 70 do Ozzy, se for analisar. Então, assim, eu acho que nesse caso é quase nesse sentido, entendeu? Então, aqui, Ethel E and Evil, Fear, Bible Black, cara, meu Deus do céu, Neverwhere, Rock and Roll Angel, cara, esse disco basicamente, pra mim, início ao fim, é um excelente disco que acabou sendo a despedida dele, né, porque um ano depois acabou que o Dio faleceu, né, de câncer, e aí acabou sendo o último trabalho que ele gravou na vida dele, foi esse disco, né, porque vale lembrar que esse disco ele tem, a banda, né, Heaven and Hell tinha esse nome por causa pelo lance da Sharon, né, que a Sharon proibiu que eles usassem o nome Black Sabbath e tocassem alguma música para fazer Ozzy. Então, o que eles fizeram? Vamos botar o nome de Heaven and Hell e tocar só as músicas da fase do Dio. E tanto que lançaram até uns 2 discos ao vivo até, com várias dessas músicas aí, né? Então, assim, é bem interessante pra minha opinião, e que é um dos melhores trabalhos que o Dio, na minha opinião, gravou. E por mim, eu acho esse disco melhor que o 13, né? Porque, né, todo mundo sabe que eu não sou fã do 13, eu não sou chegado nesse disco, então... Então, te pergunto, então, você já conhecia essa banda? Você já tinha ouvido falar desse projeto aí que eles tiveram por um certo tempo, né? Porque depois ele faleceu, então aí, fala se você acompanhou na época, enfim. Conhecia, eu cheguei a ouvir, demorei, na verdade, para chegar nesse disco, mas depois eu fui buscar conhecer, tenho ele também, né? Sempre fiquei com essa questão, para mim isso era um Black Sabbath com outro nome, só pela questão da proibição da Sharon. Eu acho, eu levei um tempinho para absorver ele, porque como eu já disse antes, eu não sou da fase Dio, né, eu sou mais da fase Ozzy, então eu demorei um pouco para começar a gostar das músicas cantadas pelo Dio, mas assim, eu acho um sonsaço, assim, as músicas baita produção, os caras tocando pra caramba, acho que
com aquela cara mesmo, aquela pegada que se espera ali de Tony Iommi e Geezer Butler, principalmente, né? Assim, se eu for responder tua pergunta sobre o 13, eu fico na dúvida, porque eu até gosto bastante do 13, eu esperei bastante quando eles divulgaram que ia sair e tudo mais, mas nunca fiz relação de um com o outro para dizer quem é melhor. Então... pra mim, como despedida dessa tua forma, eu acho que aquilo do Ozzy, pra mim, despedido foi do que teve no ano passado. Pra mim, aquilo que diz muito mais despedido do que esse disco, na minha opinião. Eu acho que pra mim o ponto baixo é Zeitgeist, que é uma música que eu não gosto, porque ela é uma cópia de Planet Caravan, que é outra música que eu não gosto. Uma boa história! Né? E assim, eu sei que a maioria dos fãs de Black Sabbath adoram Planet Caravan, mas infelizmente é uma música que pra mim não vai, eu não consigo entender ela pra gostar. E mesmo a versão que o Pantera fez depois, não vai igual. Agora chega no meu primeiro, né? Fala o seu primeiro lugar, então, aí. Eu venho aqui com mais uma daquelas que eu trago do meu baú, né? Que é uma banda que, quando lançaram, todo mundo falou bastante dela pela junção, mais um super grupo, né? E aí, antes de falar o nome da banda, eu vou falar quem participa, né? Nós temos aqui na bateria Dave Grohl, conhecido como baterista do Nirvana, / frontman do Foo Fighters, certo? Temos John Paul Jones, para quem, caso alguém ainda não conheça, é só o baixista / tecladista do Led Zeppelin. E talvez o menos famoso, e com certa contestação, não sei se dá para dizer que ele é o menos famoso, né? Que é o Josh Homme, guitarrista e vocalista do Queens of the Stone Age. E aí eles resolveram, né, muito amigos que são, resolveram montar uma bandinha chamada The Crooked Vultures. Lançaram um disco homônimo, lá pelos idos de 2000 e alguma coisa. 2009. Eu olhei pra data aqui e embaralhou na minha fuça, mas é isso mesmo, 2009, né, o disco saiu ali em agosto, se eu não me engano, agosto de 2009. E lançaram um disco que na época tocou bastante, algumas músicas como Elephant tocou bastante, foi uma das músicas de trabalho deles, e passou, essa fase ainda estava muito ali acompanhando a MTV, então na MTV eles apareceram bastante, porque era aquele hype, né, de o cara do Foo Fighters com Queens of Stone Age, que ainda tem lá uma das antigas com o John Paul Jones, então todo mundo meio que ficou naquela, né, o que vem aí? Basicamente, a meu ver, é uma mistura ali do que o Josh Homme já trazia, né, no Queens of Stone Age, com a pegada do Dave Grohl, que o Dave Grohl, assim como eu falei do Max, né, é um cara que participou de N bandas, N bandas. Vai do Oasis. E ele conseguiu, assim, não só até ele se firmar com o Foo Fighters, ele participou de várias bandas e depois, conhecido pelo Foo Fighters, ele fez várias participações em outras, né? Então, é um cara que também passeia por vários espaços. É um disco que eu gosto pra caramba, cara, eu sou fãzaço desse disco. Falou-se de uma possibilidade deles gravarem um segundo disco, nunca saiu do papel, né? Ventilaram depois ali, 2009 ali, se não me engano, acho que 2012, entre 2012 e 2015, se não me engano, ventilou-se a possibilidade deles se juntarem para fazer um novo disco, e nunca aconteceu. Acredito que seja improvável acontecer, não vou dizer impossível, porque esses caras de uma hora para outra eles inventam de sentar e quando você vê o disco já está sendo lançado, né? Mas é um som que eu acho bacana, assim, a mistura que eles fazem, né? E tá ali, eu coloquei ele como meu
primeiro da lista, antes da minha menção honrosa, justamente para dar uma provocada, porque eu sei que tem muita gente que torce o nariz quando a gente fala em Queens of Stone Age e Foo Fighters, né? Mas vamos lá, vamos ver o que vem por aí. Diga lá, Jorge. Eu sei que você tá caras e bocas, louco de vontade de dizer alguma coisa. Diga. Então, eu vi esse disco e sabe o que eu achei? Achei uma... Gostei, tá? Gostei, viu? Você achou que tá Mas eu não achando... acredito. Eu sugeri uma coisa que você gostou. Nossa, tô surpreso. É porque assim, o Dave Grohl não foi um artista que eu acompanhei muitos projetos paralelos, além de Foo Fighters e alguns ali. Mas esse disco eu gostei, apesar que eu também não sou um fã de Queens Ele of tem um Stone projeto Age. paralelo, não sei se você chegou a ouvir, um tal de Nirvana. Isso aí já é conhecido já, acho que eu devo ter ouvido umas 2 ou 3 músicas, enfim. Então, assim, eu não sou fã de Queens of Stone Age, esse cara até foi daquele Kairos, né, que era uma coisa meio stoner ali também, né, uma coisa... É meio que o estilo dele, né? Ele puxa um pouco, até no próprio The Crooked Vultures, eles puxam um pouco pro lado stoner, né? Que eu gostei muito dessa Mind Racer no Chaser, bacana. A própria Elephants, que você até citou. Daddy and Friends. Newfangled, ou seja, um disco que eu achei bacana, assim. Que inclusive as coisas engraçadas, acho que foi alguma das músicas que eu fui ver o comentário no YouTube. Porque tava num vídeo, né, que tava apresentando debut álbum, né, o primeiro álbum. Aí a pessoa comentou, debut álbum, né? Pô, tô até agora esperando o segundo disco sair, né? Porque saiu. E assim, eles têm um histórico, né? Acho que a surpresa do pessoal foi a entrada do John Paul Jones. Porque o Josh Homme e o Dave Grohl, eles já têm um histórico. O Dave Grohl participou de um dos discos do Queens of Stone Age, né? Um dos discos mais famosos, eu considero um dos mais famosos, que eu gosto pra caramba. E eles fizeram algumas turnês juntos, né? Inclusive um dos shows, a turnê de 2018, se não me falha a memória, do Foo Fighters, eles vieram pro Brasil com o Queens of Stone Age abrindo os shows. Então eles já sempre transitaram juntos ali, já fizeram várias coisas. Você comentou do Caius, o Josh Homme também participou do Eagles of Death Metal, também outra banda que ele participa, né? Lá ele toca a bateria. E assim, é aquela coisa que eles vão sempre meio que rodando nos mesmos cenários, né? Mas para quem gosta de um som um pouco mais diferente ali, tem muita guitarra, você percebe que tem muita guitarra, e cara, é gosto, né? É gosto, acho que vale como apresentação. Quem não conheceu na época, não ouviu até hoje, escute. Eu acho que vale conhecer, assim como, né, a surpresa aqui de você ter curtido, acredito que outros também irão curtir. É um disco que eu gosto, tá ali, eu colocaria como uma recomendação, com certeza. Exatamente. E agora, chegando no primeiro, que isso aí já é batido, isso aí já é meio conhecido, né? Duvido que quem não conhece esse disco, né, no caso, é essa banda. Sex Pistols, disco Nevermind the Bollocks. No ano do punk rock, que diria, né? Que é o 1977, né? Que é um ano que saiu do bueiro e tal. Beleza que o Ramones já tinha surgido antes, mas lançou Rock to Russia. O The Clash lançou o seu primeiro disco, várias bandas lançaram muitas coisas nessa época, né? Então, aí, nesse caso, Sex Pistols lançou esse disco, que é um clássico, que é a banda que não teve muita coisa depois disso, né? Por mais que tem muita coisa que é muito conhecida de certa forma, mas, assim, Holiday in the Sun, God Save the Queen, Anarchy the OK, Pretty Fat Kate. Provavelmente essas 4 que eu citei, zilhões de bandas já devem ter regravado, né? E aí nem citei Bodies e Problems, que eu também adoro também esse disco, Liar, também esse disco. Todo esse disco é muito bom, na verdade, né? É um disco que merece ser escutado, que é um grande clássico aí do punk aí, né? Também. Mas fala aí, o que você tem a dizer sobre esse disco, no caso? Bom, quem não conhece Sex Pistols, você já deu a letra, né?
assim, é o clássico do punk rock, músicas aí que estão na cabeça de todo mundo, né? God Save the Queen, acho que o hino maior deles, né? A afronta velada à rainha, né? Anarchy in the UK, assim, são as primeiras músicas que me vêm à cabeça sempre, né? E aí você tem todo o histórico dos caras, né? As polêmicas envolvendo Sid Vicious, o vocalista da banda, que eu nunca sei o nome, porque ele tem vários nomes. Johnny Rotten, né? Johnny Rotten, né? A velha história de uma hora ele é Johnny Rotten, outra hora ele é John Lydon, não é isso? Também. Mais engraçado, a gente falou no Johnny Rotten, né? Eu conheci primeiro o P.I.O. Antes dos Sex Pistols, né? P.I.O. é a banda que ele formou depois do fim dos Sex Pistols, né? E eu conheci, claro, né? E a gente vai pegando as referências, né? Eu conheci o P.I.O. porque eu ouvi a Legião Urbana, e aí o Renato Russo cita o P.I.O. Aí eu fui ouvir o P.I.O. e depois eu fiz o link com o Sex Pistols. Então eu fiz o caminho contrário, né? Mas depois, claro, aí você começa, conforme você vai se aprofundando, não tem como você passar imune, né, aos Sex Pistols. Sex Pistols, The Clash, até The Clash eu já conhecia antes até do Sex Pistols, eu tinha ouvido, eu falei, minha porta de entrada foi Rock the Casbah, depois eu fui ouvir London Calling, então você começa ali a tentar entender o que era aquilo, e aí você vai meio que puxando cada coisa, e eu falei assim, mas... aí você vai buscar, tem outras informações, outros não sei o que, os caras começam a fazer uma mistureba. Não é uma banda que eu ouço direto, né? Admito, não é uma banda que eu ouço direto, mas vira e mexe eu escuto e eu sei o valor que ela tem. Não é exatamente a vertente que eu costumo ouvir, né? Por conta disso. Mas, cara, Sex Pistols, quem gosta de rock, seja lá o tipo, tem que escutar pelo menos uma vez na vida para saber o que é aquilo e o que aquilo causou depois, né? E agora vamos para no nossos discos que ficaram de fora aí, começando com você aí também, né? Tudo eu, né? Tudo eu nessa vida. Que nem o Chaves, né? Como eu tô na fase dos repetecos, né? Que eu tô trazendo várias figurinhas repetidas, então eu vou repetir mais uma figurinha. Acabei de falar do Dave Grohl, vou trazer um dos projetos paralelos dele, né? A gente falou em Nirvana, a gente falou em The Crooked Vultures, falou de participação dele no Queens of the Stone Age, mas ele teve um projeto paralelo de um disco só, que é o Probot, que é um disco mais pesadão, né, mais heavy metal, assim, bem fora do que ele faz no Foo Fighters, bem diferente do que ele fez no Nirvana, né, com a participação de vários vocalistas. Então, cada música tem um vocalista diferente. E aí, alguns nomes que não sei se o pessoal conhece, né? Como Max Cavalera. Sim, ele chamou o Max Cavalera para cantar numa das músicas. Tem a participação do Lemmy Kilmister, Motorhead, né? E aí você tem dos mais diversos, King Diamond, Kurt Pratt, Lee Dorian, Wino, Cronos, do Venom. Jack Black então, também. Jack Black, né, que também é um dos grandes amigos do Dave Grohl, que eles tiveram um projeto juntos lá com o Teenage D, né, que o Dave Grohl participou. Isso. Faz um papel ele faz o papel do demônio, né, do diabo, e ele participa também do disco, tocando bateria. Então, assim, você tem gente pra caramba aqui, Mike Dean, do Cross of Conformity. Cara, tem gente pra dar com pau, né? São 12 músicas, se não me falha a memória, se não estiver vendo errado aqui, e cada uma com um vocalista diferente. 12, isso, né?
Aqui É um teve disco. clipe, né, teve o clipe da Shake Your Blood, né? Que é com a Leme cantando, né? Com o Leme, né? Que é bem legal. Então, Teve clipe. eu destacaria Shake Your Blood com o Leme e Red War com o Max. São músicas que eu acho que chamam bastante atenção. É um disco dificílimo de achar. Eu mesmo até hoje não consegui comprar ele. Não achei para vender até hoje. Já cacei, revirei. Mas também não é algo super conhecido que as pessoas procurem, né? Tem no Spotify para quem quiser ouvir. Acho que para quem gosta de um som mais pesado e assim, consiga se despir do preconceito de não gostar do Dave Grohl. Eu sei que por ele ser um cara que transita em vários cenários e é meio que arroz de festa, tem muita gente que torce o nariz para ele, né? Eu sou fãzaço dele, mas assim, vale a pena escutar e ver o quanto ele também tem a capacidade de se transformar de um projeto para o outro. E agora, a minha menção honrosa que teve aqui foi o que eu fui lembrar depois para você, né? Depois que a gente estava planejando, que é o Derek the Dominos, do Eric Clapton, né? É só aquele que tem Leila, né? Só esse. Leila, né? Uma grande cabeleireira, então, né? Então, que é um discaço esse disco aí, né? Que foi o único disco que a banda teve, depois a banda se desfez, enfim, teve todo um lance aí que teve. Tem uma cover bem interessante da Little Wing, do Jimi Hendrix, que era uma música que foi sido gravado antes dele morrer. Então ela foi meio que incluída como meio que uma homenagem a ele, né? De certa forma, né? Cara, então, assim, tem um detalhe desse disco que várias das músicas, né? Caso alguém não saiba, quem participa aqui é o Eric Clapton, né? Várias dessas músicas ficaram no setlist do Eric Clapton pro resto da carreira. Né? Se não o tempo todo, mas em vários momentos ele acabou tocando algumas dessas músicas, como Key to the Highway, Have You Ever Loved a Woman, claro, Leila, né? Não tem como. Bell Bottom Blues é uma música que vez ou outra ele também tocou, né? Então tem muita coisa conhecida aqui que às vezes as pessoas falam assim, mas, né, um disco, não sei o que, o Eric Clapton também pulou, né, até ele resolver focar na carreira solo, ele também participou de algumas bandas, né? Várias bandas, né? Cream, várias dessas aí, né? Cream, ele tocou lá com os Blue Breakers do John Mayall, ele participou do Yardbirds. Então, você tem mais algo a dizer, então, sobre certos discos quer dizer, bandas, né, de um disco só, se é só isso mesmo? Cara, da minha parte, o que eu tinha para trazer eram essas, né? Acho que se a gente for ficar cavando, vai ter várias outras bandas de um disco só, mas aqui a ideia era trazer clássicos, né? Acho que a tua lista principalmente traz mais clássicos, e eu tentei trazer algumas coisas ali que talvez estivesse fora do radar da galera que acompanha a gente aqui, para que eles possam buscar, ouçam, né, cada um ao seu tempo, claro, talvez alguma coisa o pessoal já conheça, e contem pra gente, contem o que vocês acharam, se vocês já conheciam, se tá dentro ali do radar, se tem coisa boa, se a gente só trouxe lixo, né, vai saber, tem gosto pra tudo. Mas foi legal, sim, a gente acaba trazendo algumas coisas diferentes. Como eu falo pro Jorge, né, eu vou acabar colocando alguma coisa de nacional no meio para poder puxar, e eu tento fugir um pouquinho do óbvio nesse momento. Então se despede aí, Gleison, agora finalizando já esse episódio aí, né, e falo que tem mais dizer também do que vem depois agora, e vai vir um disco, olha, que enfim, né, a gente fala depois, né. Bom, pessoal, agradecendo mais uma vez aqui a presença, né, agradecendo ao Jorge por participar mais um. A gente tentou trazer um tema, né, para fugir um pouquinho dos discos de sempre ou dos discos que nós gostamos. E a ideia é ser mais contraído mesmo, trazer uma coisinha ali e tal, num outro ritmo, né? Mas já o que eu posso dizer para vocês é que tá vindo uma pérola aí, e eu espero que todos gostem,
né? Eu vou contar que foi sugestão minha, tá? Foi uma sugestão minha, que eu bati o pé até eu convencer o Jorge. Nós vamos fazer e eu acredito que vocês vão gostar. Valeu, até a próxima. Mas que era uma sugestão do ano passado, que aí ficou meio difícil de encaixar lá, mas aí conseguimos encaixar agora. Então, pelo menos isso, né? Então, essa é a verdade. Não precisa dar mais spoilers, tá? Só o que eu falei é o suficiente. Deixa o pessoal pensar. Pois é. Enfim. Mas, então é isso, pessoal. Se inscreve nesse canal aqui, ativar o sininho para receber as notificações, dando like, que também que ajuda bastante para recomendar esse vídeo para outras pessoas. Compartilhar para seus amigos. Também, quem quiser entrar no grupo de WhatsApp pode entrar também. E também segue o Instagram do canal, que é o perfil mais ativo do canal ali, que você vai sabendo de várias outras questões, de outras novidades que estão vindo por lá também. E também escuta nas plataformas de streaming, caso não tenha esse tempinho para ver esses rostinhos tão bonitos aqui, né? Esses rostinhos aqui, né, que estão te olhando aí, falando um monte de bobagem aqui. Então, escuta essas bobagens nossas nas plataformas de áudio, né? Porque foi a sua favorita. Então, agradeço o Gleison e todo mundo que chegou até aqui e até mais. Isso aí, valeu, galera.